É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, apresentado por mim, Rodrigo Baiuc. O programa que a gente traz informações de saúde para você. Hoje à noite eu trouxe um convidado, como todos são especiais para mim, o meu amigo pessoal, meu médico também, meu paciente também, o cirurgião plástico Felipe Casagrande. Ele é, além de médico cirurgião plástico, ele também fez uma pós-graduação em microcirurgia. Boa noite, Felipe. Tudo bem, cara? Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo teu tempo, disponibilizado para vir aqui. Eu agradeço pelo convite também. Felipe, a gente falou em microcirurgia, então é uma coisa que foge já da cirurgia plástica. Vamos começar pelo detalhe para depois nós ampliarmos nossa conversa. Tá. Explica para o nosso telespectador o que é essa pós-graduação dentro da cirurgia plástica que tu fizestes, que é a microcirurgia. Então, a microcirurgia reparadora, né, é uma... A gente não fala uma área de atuação, mas é o desenvolvimento de uma técnica dentro das cirurgias de reconstrução, das cirurgias reparadoras, em que a gente tem a possibilidade de fazer reconstruções bem complexas, né, utilizando o microscópio cirúrgico, né, fios muito finos, um material muito delicado, para fazer grandes reconstruções, né? Então, às vezes, o nome microcirurgia, o pessoal pensa que são pequenas cirurgias, mas na verdade são grandes cirurgias, em que a gente utiliza materiais delicados e o microscópio. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer como se fossem transplantes de partes do corpo para outras partes para fazer reconstrução, né? Então, isso eu fiz na sequência da minha formação. Foi uma coisa que eu achei que seria interessante assim, para complementar a minha especialidade, né? Eu atuo bastante na área de estética também, mas ter essa formação em cirurgia reparadora complexa, acho que até me dá uma boa base assim, para exercer minha especialidade de forma completa, de forma ampla, né? Muito bem, então, Felipe, para as pessoas entenderem ali sobre a microcirurgia, eu vou generalizar para que as pessoas entendam melhor. Faz parte da cirurgia dele, quando se secciona, se corta um nervo, religar um nervo. Exatamente. Quando se corta um vaso sanguíneo, costurar todinho aquele vaso para religar aquele vaso sanguíneo. Ou até mesmo uma doença que teve que tirar toda, trazer uma outra parte do corpo para cobrir aquele lugar. Perfeito. E os nervos e os vasos terem que ser religados para que aquilo funcione dentro de uma normalidade do que se espera ou não se espera, né? O que se espera sempre é melhora, mas... E como são estruturas muito pequenas, né? Então a gente microcirurgia, né? Mas acaba sendo macrocirurgia, são grandes cirurgias. Mas de tempo daí? De tempo, exatamente. São cirurgias longas. Longas, aham. Gente, eu trouxe o Felipe aqui por um motivo especial, que é, quando falamos em cirurgia plástica, o que vem na cabeça? As mulheres fazem cirurgia plástica, que é o grande alvo ou o público que procura o cirurgião plástico. Mas a minha ideia de trazer o Felipe hoje aqui é diferente. É falar com o Felipe um pouco, para ele nos contar as necessidades que ele tem percebido do público masculino de procurar o cirurgião plástico. Conta para nós um pouco aí, Felipe, sobre o público masculino. Como é que eles chegam até em ti? Por que eles resolvem fazer a cirurgia plástica? E daí a gente já aproveita e entra nos procedimentos que te procuram. Certo. Eu acho que a busca, né, dos homens pela especialidade de cirurgia plástica é algo que aumentou bastante nos últimos tempos, né? Eu acho que a gente, hoje em dia, tem muito mais acesso à informação. Então, as pessoas, né, em especial os homens, assim, perderam um pouco a vergonha que tinham antigamente, né, porque já conseguem se informar e saber que existe a possibilidade de tratar aquela questão que estava incomodando, né, e antigamente se falava muito em tabu, né, o homem tinha vergonha, tá, estou indo num cirurgião plástico aqui, o que vão pensar, mas hoje em dia a gente não vê mais isso, então eu acho que essa quebra de tabu, né, e também esse acesso maior a conhecimento, a saber que existe possibilidade para tratar questões que estão lhe incomodando, são coisas que favorecem esse aumento, né, na procura pelo público masculino, tá?
Claro que as mulheres ainda são a grande maioria dos pacientes que nos procuram, né, quando a gente fala em cirurgia plástica estética, mas eu noto que nos últimos tempos, assim, a gente teve um aumento realmente da procura dos homens também por se cuidar, né, por melhorar, né, por resolver questões estéticas que às vezes lhe incomodam. Autoestima. Né? A Perfeito. cirurgia plástica tem como a busca da autoestima da pessoa. Não? Exatamente. A gente, na verdade, eu sempre falo assim, não sou eu que vou aumentar a tua autoestima, né? Eu vou mudar algumas questões que estão te incomodando e eu mudo de fora para dentro. É a pessoa que vai mudar de dentro para fora, que vai aflorar essa melhora global, assim, né? Incluindo a autoestima. Nem sempre a cirurgia estética está ligada especificamente com a autoestima, né? Muitas vezes ela está correlacionada em reconstruções por ressecções de doenças malignas. Sim, também existe essa vertente, vamos dizer assim, né? A especialidade de cirurgia plástica, ela é uma especialidade, ela é ampla e ela não é dividida, né? Então, na formação do cirurgião plástico, a gente tem como talvez um pilar de sustentação a parte reparadora, né? Que se desenvolve também aí para o lado da estética, mas existe sim, porque sempre que a gente faz uma reconstrução, por exemplo, uma reconstrução de mama, né, a gente tem também a visão estética, a gente quer melhorar funcionalmente, mas quer dar uma estética que seja agradável, né, que ajude a paciente a se sentir melhor consigo mesmo. Autoestima, né? volta para a autoestima. Né? Então, assim, dentro da especialidade também, às vezes, a gente trata algum tumor de pele, né? Então, áreas, por exemplo, um tumor na orelha, né? Perder um pedaço da orelha. Então, a gente tenta reconstruir de forma que a gente tenha uma estética que seja adequada, né? De acordo com cada área, assim. Então, falando assim da parte mais de estética, como a gente falou, de masculina, dos procedimentos, né? Vamos dizer. O que os homens querem te procurar para dizer, eu quero melhorar tal coisa? Então. Claro que a boca tem que a primeira coisa fechar na maioria dos casos, né? A gente sempre, isso é a questão do preparo pré-operatório, né? Daí a gente entra mais especificamente assim na jornada do paciente até chegar na cirurgia, né? Mas falando em termos assim de procedimentos que são procurados, eu sempre tenho uma visão de acordo com a idade, né? Então a gente tem lá um menininho quando vem, em geral, uma das queixas é a orelhinha, isso, orelha de abano, orelha proeminente, né? Então ali, né, geralmente quando vem uma criança com a queixa da orelha proeminente, na idade pré-escolar, muitas vezes é o pai e a mãe que trazem, né? Mas a partir do momento que a criança entra na escola, muitas vezes já começa aquele bullying, né? Os coleguinhas pegando no pé, então a criança já começa a se motivar. É que as pessoas, agora eu vou te interromper só para ajudar aqui. Quando se fala pré-escola e fase escolar, não é que a criança não tenha ido na escola antes. É que aquele período ali dos 7 anos é a fase que os colegas, em geral, começam a zombar, incomodar e fazer o chamado bullying, que é onde a pessoa pode começar daí a sentir o preconceito das suas orelhas proeminentes. Perfeito. Que é o momento, aproximadamente dos 7 anos, que se indica a cirurgia da correção de orelha de abano. E que é uma fase em que a gente já pode operar, porque a orelhinha já vai estar bem formada, então a gente já pode indicar a cirurgia. O tamanho não cresce mais, né? Basicamente o tamanho cresceu. Já está bem formada, já pode indicar a cirurgia, né? Então, geralmente antes dessa fase a motivação é dos pais, mas a partir daí já começa a ser da criança, né? Então, assim, a criança em idade escolar, ali 7, 8 anos, depois o adolescente jovem também, muitas vezes quando busca é por conta disso, né? Da queixa da orelhinha. E aí a gente, passando agora já para o adulto jovem... Mas o adolescente não entra já a fase da ginecomastia? Eventualmente, porque assim, isso geralmente quando busca já é um adolescente mais para o final da adolescência, 17, mais 18, no início da idade adulta. Assim. Às vezes aparece mais jovem, né? Porque ali naquele estirão da puberdade pode começar a aparecer a ginecomastia e já o pai e a mãe já nota que está incomodando, que a criança está com vergonha, não está tirando a camisa na praia, por exemplo, né? Então, mas às vezes não é o momento certo ainda de operar, então a gente... por isso eu acredito que a busca maior já seja numa idade, um adolescente mais para o início da fase adulta, assim, né? Então, e aí que eu ia entrar, então daí já vem essa busca pelo tratamento do aumento da glândula mamária no homem, né, que é a ginecomastia, né, eventualmente queixas relacionadas a gordurinhas localizadas, então hoje em dia a gente vê bastante homem procurando, por exemplo, lipoaspiração, né, ou até já, falando do adulto jovem, a gente tem uma procura também de pacientes que passaram por processos de mudança, de reeducação alimentar, exercício, perderam muito peso e aí precisam fazer, né, cirurgias para retirar aquela pele excedente, né, então aí já o adulto jovem, né. A cirurgia do nariz, a rinoplastia, ela não entra como uma das cirurgias mais procuradas no adulto homem? Nessa fase sim, nessa faixa etária acredito que seja uma cirurgia bem buscada, assim, né.
Em homens, né, isso tu tem experiência também, né, com esse tipo de cirurgia, a gente nota às vezes que o que motiva, o primeiro passo é a queixa funcional, né, mas muitas vezes associado à queixa funcional ele tem aquela queixa, o dorso um pouquinho mais alto, né, o nariz um pouquinho grande. Globoso. Exatamente, né, então é uma queixa realmente dessa faixa etária, assim, que nos busca, né. Aí passando mais para o homem já um pouquinho mais de idade, a gente tem bastante procura por cirurgia das pálpebras, né. A blefaro, né? A blefaroplastia. Para quem não sabe, corrigir esse excesso de pele em cima dos olhos e também embaixo. Embaixo dos olhos. Chamam de bolsa, né? As bolsinhas de gordura que a gente tem na parte inferior, né, na pálpebra inferior. Então, começa a idade chegar, as bolsinhas começam a aparecer, a pálpebra começa a pesar, né? E aí, então, a gente tem uma busca por essas... Até durante a pandemia, eu acho que houve uma busca bem maior, porque as pessoas usando a máscara se enxergavam... Só o olho todo tempo. tempo. Enxergavam mais o terço superior da face, né? E acabava que se começaram a se incomodar com isso, assim. Então, mas essa, né? E a cirurgia de face, né? O facelift também é uma cirurgia que os homens começaram a buscar mais, né? Geralmente são homens já chegando numa certa idade, assim, e que consegue dar uma boa melhora, assim, em termos de rejuvenescimento facial global, daí, né? Mais ou menos por aí. Eu puxando o assunto, que a gente começa a querer, puxa sem querer coisas que estão ligadas na tua cabeça, né? E nos últimos tempos eu conversei assim, por cima, eu conversei com 3 homens, um da minha idade, um pouco mais novo e um bem mais velho, que procuraram para fazer lipoaspiração de papada. Perfeito. Para mim, querendo ou não, é uma coisa nova. A gente não ouvia falar tempo atrás, os homens estão limpando papo. Pois é. Talvez seja, em cirurgia plástica a gente vê, às vezes, algumas tendências, assim, né? Eu mesmo tenho visto muito nas redes sociais, anúncios ou propagandas, ou gente falando a respeito disso, né? Então, acaba que uma coisa puxa a outra. Eu acho que realmente a gente está num momento que tem se falado mais em tratamento aqui da região submento, né, da papada, né, do Tem pescoço. muitos também não médicos que fazem procedimentos, né? Tem, exatamente. Esse é um outro tema para outro se tema. comentar. A gente não quer puxar a brasa para o nosso Tu falou lado que da medicina. lá vem a cabeça, né? Eu lembrei do transplante capilar, que é uma coisa que vem à cabeça. Os homens procuram muito, Isso né? talvez seja o mais até de todas. Mas tu não faz transplante, né? Isso é uma das poucas áreas dentro da minha especialidade que eu não atuo, assim, né? Mas que também tem uma procura grande. Eu vejo porque muitos amigos às vezes vêm conversar, tu não faz o implante capilar, né? Tem bastante gente que pergunta a respeito, tem bastante dúvida a respeito, né? Então isso é interessante, assim, que tem bastante procura pelos homens também, né? Os homens estão querendo ficar cada dia mais bonito, eu tô achando, hein? Mas... Não é só as mulheres agora. Mas é uma coisa, legal, né? Uma coisa legal, o homem se cuidar também, né? Isso é um tema interessante de ser falado também. Mas faz parte da saúde masculina também. Masculina. Mas faz parte também da saúde, bem-estar, né? Porque a gente, às vezes, o nosso conceito de saúde é a não doença, mas não é só isso, né? Tem toda, né, o nosso bem-estar, a nossa se sentir bem consigo mesmo, né? Então, eu acho interessante, é legal, faz bem, né? Pra gente saber que os homens também estão buscando melhorar, exatamente. Mas falando em doença, o Felipe é um dos colegas cirurgiões plásticos que eu conheço que ainda faz bastante doença, que não faz só a estética. Então, ele ajuda também muitas pessoas a ressecando tumores, enfim, fazendo microcirurgias para reparar a região aonde essas lesões estavam lá, que precisaram ser removidas. Felipe, vamos seguir então nessa nossa conversa aqui. A gente falou de lipoaspiração de papada, mas vamos falar um pouquinho então das mulheres. Mas vamos deixar agora, após o nosso apoiador master, a gente já volta. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando então, nós tínhamos parado sobre as cirurgias plásticas e as mais procuradas. E nós só falamos de homem até agora. Mas vamos para o universo feminino, que é os que mais procuram. As meninas, as mulheres, são as que mais procuram o cirurgião plástico. Correto? Correto. Dentro da tua experiência, quais são os procedimentos mais procurados pelas mulheres? Independente, que eu também acho que o caminho que sei. Qual é que é a resposta? Mas para o pessoal que está nos assistindo, conta para eles um pouquinho aí. Eu acho que
Hoje em dia, o que a gente vê mais procura no consultório são as cirurgias de contorno corporal, né? As lipoaspirações. Lipoaspirações, que hoje em dia a gente fala muito em lipoaspiração de alta definição, média definição, né? Então são procedimentos que são muito buscados assim, no consultório. Cirurgia mamária também, prótese de mama. Mas eu ia te perguntar, será que a mama e o nariz não estão na frente da lipo? Não, a mama e lipo se alternam assim na cirurgia. Porque eu acho que eu vivo um outro universo, né? Pode eu ser, só vejo as pessoas querendo resolver o nariz. Que é uma cirurgia bastante procurada também, mas não é das primeiras. Em primeiro lugar é cirurgia, talvez seja cirurgia mamária seja a primeira e lipo quase junto ali, né? Que tem muita busca hoje em dia por... Fala em cirurgia mamária, de aumento com prótese, e tem a outra que é para tirar tecido e reconstruir uma nova mama para gigantomastia, né? Isso, exatamente. Então, explica isso aí. Cirurgia mamária a gente tem a possibilidade de fazer o aumento, né? Que é quando a gente faz a colocação, né, de um implante de silicone para fazer o aumento mamário em pacientes que se queixam de pouca mama, né? E existe também a possibilidade de fazer a redução da mama, então tem pacientes que às vezes logo na adolescência tem um crescimento muito grande, né? Ou então depois de ter filhos e amamentar, a mama cresce demais e às vezes pesa, complica, né? Na coluna. Isso. Então a gente tem a possibilidade de fazer a redução, né? E também tem a cirurgia de mastopexia, que a gente reposiciona a mama que deu aquela caída, né? A gente sobe a mama e pode ser associado ou não com o implante de silicone. Então a gente pode fazer uma mastopexia sem prótese, uma mastopexia com prótese. E basicamente são essas as cirurgias mamárias, né? A gente pode fazer aumento, a redução, associar implante ou não, né? Então... Lembrando que cada moça ou cada mulher tem sua indicação para cada cirurgia. Nenhum paciente é igual ao outro. Exatamente. Porque a gente escuta, às vezes, conversa das meninas, pode ser até das técnicas de enfermagem. E a tua prótese foi por cima do músculo ou foi por baixo do músculo? Sim. Fez os pontos internos ou não fez os pontos internos? Daí cada um usa sua... Não sei se é marketing ou a sua técnica para explicar, mas eu acho que está relacionado isso. Não está falando um pouquinho para nós. E é bem interessante assim, a questão de tamanho de implante, né? Porque sempre que uma paciente, por exemplo, quer fazer a colocação de uma prótese, quer aumentar a sua mama, a indicação do tamanho do implante é uma coisa que é muito importante, né? A gente precisa ter... É claro que a opinião da paciente, né, a vontade dela conta muito, mas a gente precisa saber o que é saudável também colocar. O corpo né? aguenta, né? Exatamente, o que é possível, né? E para isso a gente tem medidas, tem alguns cálculos que a gente faz para poder escolher um tamanho mais adequado do implante. E nem sempre esse tamanho bate com a ideia da paciente, né? E aí vejo como o nosso papel também chegar e mediar isso, para a gente chegar num meio termo que satisfaça a paciente, mas que também seja saudável, né? E muitas vezes a paciente chega, mas a minha amiga botou tanto, só que a gente tem que saber que cada paciente é uma paciente, cada uma vai ter uma estrutura, né? Cada uma vai ter uma quantidade de tecido mamário, então a indicação ela tem que ser individualizada, né? Não, como eu digo assim, não tem receita de bolo, por mais que eu só faço tal técnica, a gente tem que individualizar, né? A gente tem diversos tipos de técnicas e elas têm que ser escolhidas de acordo com o que vai ser melhor para aquele caso ter o melhor resultado possível, né? Então é mais ou menos por aí. Algo mais preciso no caso, né? Exatamente. Eu trabalho dessa forma, assim, eu indico de acordo com... Né, a gente estuda, tu sabe muito disso, a gente estuda muito, a gente treina muito, né? A gente tem essa... Então, isso tudo é para ajudar o nosso paciente a chegar mais perto do que ele está visualizando ali, mas que seja de uma forma segura, né? A gente não exagerar ou não fazer o paciente correr risco, né? Então, assim, e às vezes a ideia é que o paciente já vem pré-formada desse marketing, que hoje em dia é uma coisa que está sendo tão discutida dentro da medicina como um todo, né? Inclusive, recentemente o CFM publicou aí uma nova norma a respeito, né? Que até entra em vigor daqui a uns meses, mas já tem muita gente... O CFM é o Conselho Federal de Medicina, tá, gente? Isso. Agora ele vai falar aí dessa nova norma que vai acontecer. Então, assim, a gente vê que a rede social ela é uma revolução, né, na forma de conhecimento e na forma das pessoas se exporem para outras pessoas, né? Então, isso é uma coisa que é muito interessante, é bom para a gente, mas tem que ser dosado certas coisas, né? E que seja igual para todos. Mas o que eu quero dizer, assim, ainda não entrando na regra, né, mas na rede social e no impacto que a rede social causa nas nossas vidas, né? Porque muitas vezes as pessoas se comparam com coisas que a gente vê ali que nem sempre são reais, né? A gente nunca sabe se o que está do outro lado daquela tela é a realidade, né? E muitas vezes tem efeitos que às vezes a gente nem consegue medir. Então, assim, cada pessoa
a gente tem que ver de forma individualizada e nunca fazer comparação com outras pessoas. Eu costumo dizer... Assim de profissionais também, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, tu vem para fazer tua cirurgia para melhorar, para ter uma versão melhor de ti mesmo, né? Para melhorar em relação a ti mesmo, não para melhorar e ficar mais parecido com o outro ou mais perto de um modelo que tu acha que é interessante, né? Dentro dessa questão de rede social. Agora, falando da exposição, né? Dentro da medicina, assim, isso foi uma coisa muito discutida nos últimos anos, vem sendo discutida, muita gente não cumpria, assim, né, de certa forma, essa recomendação do Conselho Federal de Medicina em relação a marketing médico, que pode ou não ser exposto, e agora toda essa conversa, discussão gerou uma mudança, que é bem importante, né, para a nossa profissão, assim. Então foi publicada uma nova norma técnica e que a gente vai poder, sempre de forma responsável, né, sempre de forma responsável e tentando fazer isso de forma educativa para os pacientes, expor um pouco mais o nosso trabalho em termos de resultados e de técnicas que a gente utiliza, de como a gente faz as coisas, né? Ainda não entrou em vigor, tá? A norma entra em vigor daqui a 6 meses, mas muita gente já está fazendo, então é uma coisa... Uma mudança, cada um, né? sabe como agir. Exatamente, né? exatamente. Cada um sabe os riscos que corre. Perfeito. Ô Felipe, a gente está falando bastante de cirurgia plástica, falamos em lipoaspiração. Eu acho que é interessante falarmos um pouquinho das tecnologias usadas na medicina, certo? Não vamos para o extremo, que são os robôs, enfim, Sim. mas vamos para a aplicabilidade do teu dia a dia. Eu vou citar 3 produtos que eu não sei direito o nome dos concorrentes, então eu vou dizer o nome que eu estou mais acostumado e tu vai nos contar um pouco. Que faz parte da área que eu atuo, que a gente tem visto o uso assim, frequente, é o bisturi ultrassônico. Tem um nome, né? Tu diz... Bisturi ultrassônico para cortar ossos. Ah, tá, o piezo. Piezo, isso. Daí temos o uso do plasma. Jato de plasma. O jato de plasma. E temos, qual é o outro jato? A gente usa bastante em lipoaspiração o emulsificador, né? Um aparelho de ultrassom que faz a quebra do tecido, né? O pessoal, a marca mais conhecida é o Vaser, né? E o outro é o Renúvel. E o outro é o Renúvel, exatamente. E algum outro equipamento que tem se usado mais, alguma coisa para prótese de mama, que seja mais moderno? A prótese de mama, na verdade, hoje em dia a gente fala muito da evolução da cirurgia, né? Em termos de certos passos que a gente costuma dar para ter uma cirurgia mais segura e de recuperação mais rápida, né? Uma das tecnologias que se usa, eventualmente, que pode ser usada, é um funil para não tocar na prótese, né? Então, isso é uma coisa que é possível de ser utilizada, né, na cirurgia da prótese mamária. Também tem tecnologias de simulação, que alguns médicos gostam, outros não gostam muito de aplicativo. Eu particularmente vejo mais como uma forma lúdica de apresentar, né? Porque nem sempre o que a gente faz no computador a gente consegue representar. Isso usa muito para nariz, né? Se usa para nariz também, se usa muito. Eu acho interessante, guardadas as devidas proporções do impacto que aquilo pode causar. A apresentação, né? A nossa ideia é que fique assim. É uma ideia, mas não dá para garantir. Porque no virtual a gente consegue fazer qualquer coisa, né? E nem sempre o tecido vivo vai se comportar daquela forma ali, né? Mas são tecnologias que se tem à disposição hoje em dia, né? Vamos falar então das 2 cirurgias que eu citei mais procuradas, né? Então, da mama tem essas questões, da lipoaspiração a gente tem então o Vaser, né? A gente tem outras marcas, o Safer, por exemplo, que é o que a gente utiliza, que é um aparelho que a gente usa antes de fazer a lipoaspiração, que ele já faz uma quebra desse tecido adiposo, né? Então, no meu ponto de vista... Transforma a gordura num gel? Ela fica... Ela é num líquido, né? Ela fica mais liquefeita, então, assim, acaba proporcionando uma lipoaspiração mais homogênea, né? Com menos sangramento, até porque essa vibração ultrassônica ela é específica para quebra do tecido gorduroso, né? Então, ele é bem interessante, assim, agrega bastante no nosso dia a dia, né? Quando se fala em lipoaspiração, né? O Renúvel, né, como tu comentou, o jato de plasma, existem outras tecnologias semelhantes, assim, mas isso daí já é uma tecnologia então, que a gente associa na lipoaspiração para ter uma melhora, né, uma tentativa de melhora de qualidade de pele, né, de tratamento também da flacidez da pele associada. Como né? se fosse uma cicatrização como se fosse estimular. Como se fosse uma cicatrização interna, vamos dizer assim, que ele estimula então, a contração do tecido e a produção do colágeno. Né? Então a gente aplica essa tecnologia como uma forma de tentar melhorar, então, em alguns graus, assim, a qualidade da pele, né?
Então é bem interessante também, uma tecnologia interessante que agrega bastante no resultado final, né, de uma lipoaspiração, quando bem indicada também, né, como tudo. Mas assim, como toda cirurgia plástica, os resultados são mais demorados, não? Quanto mais tecnologia tu usar. Exatamente. Muda um pouco o pós-operatório ali. Não chega a ser um pós-operatório muito mais difícil, vamos dizer assim, né? Mas às vezes pode ser um pouquinho mais prolongado para a gente conseguir chegar no resultado. São mais procedimentos associados dentro de uma cirurgia. Isso. Até o tempo de cirúrgico, às vezes fica um pouquinho mais longo, né? Porque a gente está agregando, né? Agregando tecnologias, agregando técnicas. Então, talvez uma lipoaspiração que antigamente fazia em 2 horas, hoje leva 3, 4 horas, porque a gente tem, quase como uma lipoescultura mesmo que se fala, né? Então, a lipo de definição é uma escultura, a gente está esculpindo aquele tecido vivo ali para chegar num resultado interessante de acordo com o que a paciente gosta, né? Ou gostaria, ou pediu, enfim. Eu vou aqui aproveitar o momento do programa, que não é nem para falar do Felipe, é para falar para quem está nos assistindo. Tive um conhecido esses tempos que pediu que eu indicasse um cirurgião plástico, que ele estava com muita vontade de fazer uma lipo. E ele não gostou da minha resposta, porque eu não respondi para ser bonzinho, eu respondi como médico. Eu falei, a primeira coisa que tu tem que fazer antes de procurar um cirurgião plástico é perder peso. Nenhum cirurgião plástico que eu conheço vai te operar com 1,70 m com 140 quilos. Ele não gostou dessa resposta. Mas não adianta, isso é para o público saber, tu pode até comentar, eu quero que tu comente, procurar o cirurgião plástico para tirar a barriga, o pescoço, porque só vai tirar o de fora. A gordura visceral está todinha ali. A pessoa está com obesidade mórbida e a cirurgia plástica não vai. Talvez vai melhorar a autoestima, mas não é indicada cirurgia para o cara que não tem nem pescoço, de tão gordo que está. E nem sempre. E aí a gente acaba agregando risco, muitas vezes, né, de um procedimento e não tendo a possibilidade de chegar num resultado tão bom, né? Então, assim, eu vejo a cirurgia estética, né? Eu vejo, assim, a pessoa que procura, ela está fazendo investimento nela mesma, né? Então, tudo que ela fizer para que esse investimento tenha um rendimento melhor é importante, né? Então, assim, primeira coisa, a base da pirâmide é a segurança, né? Então, se o paciente não está com a saúde em dia, não se cuida, não está com o controle da pressão, não tem nem indicação de operar. Não vai. Procurou o médico errado. Exatamente. Então, precisa melhorar, né? Precisa estar com a saúde em dia para poder fazer o procedimento. Né? E às vezes, uma das questões e às vezes é difícil para nós até, o peso, né? A paciente está acima do peso, acha que a cirurgia ali, fazer uma lipoaspiração vai emagrecer, e não é o caso, né? Então, é só por fora. Exatamente. A pessoa continua gorda por dentro. Muitas vezes é importante, né? A pessoa dar o primeiro passo, né? No primeiro passo nem sempre é a cirurgia, né? Dar um primeiro passo em direção a uma melhora de qualidade de vida e aí usar a cirurgia como um complemento. E é nesses casos que a gente vai ter certamente os melhores resultados, quando o paciente faz a sua parte e trabalha para que seu investimento em si próprio renda melhores frutos, né? Mudança de estilo de vida talvez seja a primeira etapa antes de procurar um cirurgião plástico. Não para todas, mas para a estética. Isso é uma. Felipe, nosso papo já está chegando ao fim, cara. É tudo muito rápido, né? Eu gostaria que tu passasse para os nossos telespectadores, se tu quiser, o teu arroba aí para te seguirem, se quiserem mandar perguntas para ti. Tuas considerações, está livre para ti a câmera. A gente tem os canais nas redes sociais, né? A gente tem o site. Pode falar. O Instagram é o Dr. Felipe Casagrande. Eu acho que hoje em dia o Instagram é a nossa maior ferramenta de comunicação, né? Então o Instagram é @Dr. né? Felipe Casagrande, esse é o nosso Instagram. Eu acho que ali é um canal legal, é um canal que a gente consegue interagir com as pessoas, consegue mostrar um pouco do que a gente faz e responder também, né? Muitas vezes vem dúvidas por ali, então é um canal legal. Então, para você que acompanhou o nosso programa, tiver dúvidas, eu solicito que mande para mim ou para os arrobas da Vale TV Play, para que possamos juntos construir um programa melhor, trazendo mais informações de saúde para você. Obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.